você já conhece os stakings turbos da OneInt? Tá a fim de conhecer? Então, fica até o fim do vídeo que eu vou te ensinar. Fala devs, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos um canal com conteúdo exclusivo sobre Web3 para developers. E caso você queira fazer parte da construção da nova internet, não esqueça de se inscrever no nosso canal e também acessar o nosso Discord. O endereço é discord.web3dev.com.br. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os derivados turbos da OneInt. Vou explicar aqui como que funciona aí essa parte de derivados turbo da OneInt e como a gente consegue aí investir aí na pool de liquidez desses derivados. Então, é um vídeo bem legal que eu preparei para vocês e vamos para minha tela. Então, beleza, vamos aqui falar primeiramente sobre o staking de derivados turbos da OneInt. Eu estou usando como base aí um artigo aí do nosso próprio site, que o Paulo Gil aí fez a tradução pra gente. Vou deixar o link aí na descrição do artigo para vocês acessarem aí em primeira mão, tá? Mas, beleza, vamos lá. O staking de derivados da OneInt é uma solução de mitigação de riscos para os contratos de opções turbos da OneInt no Optium. Ele permite que os investidores depositem tokens em uma pool de liquidez da OneInt que cobre os contratos turbos do Optium durante o evento em que o preço de exercício não é atingido. Através desse protocolo, qualquer pessoa que compra um contrato de opção turbo recebe um seguro contra essas condições de mercado desfavoráveis em troca. Aí eu li essa parte aqui para vocês, mas pode ser que tenha ficado um pouco raso. Por quê? Porque aqui ele fala que basicamente esse staking serve para quando der ruim lá no nosso contrato de turbo da Optium. Mas o que é um contrato de turbo da Optium? Vamos lá. Deixa eu descer aqui. Eu tô pegando aqui esse artigo que eu achei na Medium, é um artigo que está em inglês, eu estou usando aqui o próprio Google Tradutor para fazer a tradução do artigo aí, então, se não ficar algo muito, que faça muito sentido é porque ele está traduzido. Mas eu também trouxe alguns exemplos práticos ali do Optium que vocês vão entender melhor como ele funciona. O Turbo é um produto com uma expiração curta que oferece uma exposição altamente alavancada ao ativo subjacente. Você compra o Turbo por um preço fixo, e se o ativo subjacente ultrapassar o preço de exercício especificado, você terá um valor positivo e obterá um retorno alto em um curto período, geralmente um dia. Os turbos oferecem uma chance de alto retorno, mas você também pode perder fundos limitados em pouco tempo. Um exemplo, vamos supor que o preço do Ethereum hoje esteja em $2.200 e você compra um turbo de, por exemplo, $66. E esse turbo tem aí um preço, como eu posso falar? O preço objetivo desse fundo. Ele, se for de $2.300, certo? Você compra um fundo que o preço atual do Ethereum tá $2.200, você compra esse fundo por $66 e você espera que o preço do Ethereum bata $2.300, certo? Seu turbo terá um desempenho de mais ou menos 10 a 30 vezes na diferença acima do preço de $2.300. Por exemplo, digamos que o Ethereum até o final do dia seja de $2.400, 100 acima do preço. Isso significa que o seu turbo será queimado e pagará $100. Se o Ethereum for $2.600, $300 acima do preço de exercício, seu pagamento será de $300 e assim por diante. Então, o que é basicamente o turbo? Vamos supor que o Ethereum tá... Eu vou colocar valores mais baixos para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que o Ethereum tá $100 e você compra um turbo aí de $50, por exemplo. E esse turbo que você comprar é para caso o Ethereum bata $200. Então, se o Ethereum bater $200, você vai ganhar proporcional ao turbo que você comprou. Caso o Ethereum não bata os $200, você vai perder tudo, entendeu? É como se fosse uma alavancação de risco. Aqui tem uma tabelinha que fica mais fácil de entender. Vamos lá. Aqui tá falando de você comprar um turbo e quando você comprar o Ethereum vai estar $2.200. Então aqui, preço atual do Ethereum, $2.200. Preço objetivo do turbo, $2.300. E preço do turbo, que é um exemplo, $66. Nesse caso então, a gente vai comprar o turbo.
quando ele tiver $2.200 e vai esperar que o Ethereum bata $2.300. Caso o Ethereum bata $2.300, você vai ganhar um lucro acima disso, e caso ele não bata, você vai perder tudo. Beleza? No entanto, se o Ethereum não tiver com alto desempenho naquele dia, digamos que vala $2.200, sem atingir o preço objetivo, seu turbo expedirá sem pagamento. O lado positivo é que você não pode perder mais do que o custo do turbo. Mesmo que o Ethereum caia para $1.500, sua perda total será a mesma, que no caso é os $66 que você pagou pelo turbo. Então é uma ferramenta de alavancamento que tem muito risco, mas se der certo pode ser que seja muito bom. Por quê? Porque é proporcional, por exemplo. O Ethereum tá $100. Se bater 500, você vai ganhar ali 5 vezes mais. Mas se cair 5 vezes, você só vai perder aquele valor que você colocou. Então é um risco que possa que compense para algumas pessoas. Porque caso ele suba, ele pode subir mais do que o esperado e você ganhar bem mais, valores absurdos. Ou ele pode cair muito e você só perder aquele valor que você colocar. Então é um modo de alavancagem aí muito arriscado e que se der certo, pode ser que seja uma boa para você. Mas beleza, a gente já falou um pouquinho sobre o turbo, vamos voltar pro staking. O staking basicamente a Onint utiliza aí, essa pool de liquidez vai ser utilizada para cobrir caso não chegue ao valor de strike do contrato lá do turbo. Então eles vão utilizar aí essa pool de liquidez para cobrir esses gastos. Historicamente, os pools de staking de derivativos oferecem um retorno estável sobre os fundos depositados, que são gerados a partir da venda de turbos. Em um evento em que o pool não vende uma quantidade suficiente de turbos dentro de um período específico, os ativos depositados de quem fez stake permanecem no pool sem penalidade ou risco de liquidação. Aqui ele tá falando aí, basicamente, que existem 3 tipos de staking, dos 3 turbos diferentes, né, que é um da Onint, um do Ethereum e um do Ethereum Dump Protection. E cada pool de staking tem um ciclo de vida de 1 semana, que consiste em 3 etapas. Reequilíbrio, que no caso é o Rebalance, ativo, que no caso é o Active, e o pendente, que é o Pending. Vamos falar aqui da primeira parte, que é a parte do reequilíbrio. Este é o primeiro estágio dentro do ciclo de vida de 1 semana e ele dura apenas 4 horas. Durante o estágio de reequilíbrio, você pode colocar tokens Onint em stake ou retirá-los imediatamente. O preço de exercício é determinado no início da fase de equilíbrio. Então, essa é a primeira fase aqui, ela dura 4 horas. É nessa fase que você pode aí colocar seus Onints em stake e o preço é determinado no início dessa fase, beleza? Show de bola. O ativo, que é a segunda fase. Este é o segundo estágio dentro do ciclo de vida de 1 semana e ele dura 44 horas, pouco menos de 2 dias. Durante o estágio ativo, o preço tem tempo para subir ou descer em relação ao preço de exercício. Você poderá monitorar várias métricas, como o valor total de Onint colocado em stake no pool, o preço de exercício, a porcentagem de utilização do pool e etc. Durante os estágios ativos, o usuário pode colocar tokens no pool, mas não retirá-los. Então, essa segunda parte aqui, que é a parte de ativa, que no caso dura 44 horas, a gente pode aí colocar o Onints em stake durante essa fase, mas a gente não pode retirar, beleza? A gente só pode retirar aqui nessa parte de reequilíbrio, fechou? Pendente. Este é o terceiro e último estágio do ciclo de vida do pool e dura um pouco menos de 5 dias. A fase pendente pode ser considerada uma fase de contabilidade, onde os pagamentos tanto dos compradores do turbo quanto dos participantes do pool do turbo são calculados e distribuídos. Observação: os usuários podem retirar fundos a qualquer momento. No entanto, os fundos só podem ser programados para serem colocados em stake ou retirados durante o período pendente. Uma vez que o período pendente acaba, os tokens são automaticamente depositados ou retirados do contrato de staking do pool turbo. Beleza. Desempenho da pool. O desempenho da pool mostra o sucesso histórico do pool. O retorno do benchmarking é a taxa atual projetada original, que pode ser comparada com a taxa anual atual das métricas acima.
A gente vai ver um pouquinho mais sobre a performance do pool lá na prática, porque eu já deixei aqui salvo ali também pra gente ver um pouquinho do pool na prática. E vamos lá num exemplozinho. Um usuário deposita 100 OneInt em um pool de staking de derivados para cobrir a compra de turbos. Como compensação, ele recebe taxas dos compradores do turbo gerados em uma semana, além de reter qualquer valorização semanal da OneInt em até 3%. Enquanto toda valorização semanal acima de 3% vai para os compradores do turbo. Se o pool não vender nenhum turbo em uma semana específica, o OneInt depositado não estará em risco de mercado e reterá toda a valorização do preço, mesmo acima de 3%. Ao utilizar um limite de 3% da valorização semanal, os lucros da venda de turbo cobrirão de forma confiável os pagamentos dos compradores do turbo e ao mesmo tempo em que gerarão efetivamente juros sobre as criptomoedas para os interessados. Então o que ele está falando aqui? Quando a gente coloca aí um OneInt na pool de staking, essa pool vai cobrir os compradores do turbo que a gente falou aí mais cedo, e a gente também recebe a valorização da OneInt caso for valorizado. A gente recebe 3% dessa valorização. Caso valorizar acima de 3%, essa valorização vai ser dividida lá para os compradores do turbo. Beleza? Aqui no resto do artigo ele vai falar aí como colocar em stake, como em tirar. Eu não vou aqui ler cada tópico aqui, porque a gente vai ver um pouco sobre isso lá no próprio site, beleza? Então, show de bola. Deixei 2 sitezinhos aqui para mostrar para vocês. O primeiro site é o site da Optium, onde a gente pode fazer o turbo de fato, beleza? Aqui é onde a gente pode fazer o turbo de fato. Eu vou usar como exemplo o turbo Ethereum. Se a gente clicar aqui em stake, a gente vai ver quando esse turbo aí vai acabar, né, dia 27 de janeiro, e qual que é o valor objetivo desse fundo, desse turbo, né, que no caso é $1.900 do Ethereum. Vamos ver aqui, ETH Price USD, o Ethereum tá a $1.600. Então, se ele bater aí $1.900 ou mais, né, $1.900 para cima, todo mundo que investir aqui nesse turbo vai ser recompensado, beleza? Então, é muito simples, tá? Essa plataforma da Optium, onde a gente consegue aí investir nos turbos, beleza? A gente tem várias informações aqui, ó, o preço o preço objetivo da pool, né? Aqui quando que vai resetar a pool, então aqui tem algumas informaçõezinhas pra gente, beleza? Outro site que eu vou mostrar pra vocês é o site de fato da OneInt, onde tem todas aquelas fases que a gente acabou de conversar. Que no caso é aqui, ó. Vamos lá. A reequilíbrio, que no caso é o rebalancing. O ativo, que no caso é o active. E o pending, que no caso é onde está contabilizando aí para fazer os pagamentos. Notem que aqui atualmente ele está na fase de pending, já passou a fase de rebalancing e de active. Aqui também tem algumas informações como quando começou a rebalancing, quando começou a active, quando começou e quando vai terminar a pending, que no caso é dia 27 de janeiro. Então aqui a gente tem várias informações interessantes. Aqui também tem a performance da pool por semana, beleza? Então aqui cada pontinho aqui é uma semana, beleza? Já tem aí um tempinho que essa pool aí tá ativa, né? Como a gente consegue ver, aqui tá desde comecinho de 2022, tem quase um ano aí, né? Pelo menos pelo que mostra aqui nesse gráfico, beleza? Show de bola. Pra gente conseguir colocar em staking aqui, é muito fácil, tá? Aqui ele vai mostrar aqui pra gente, ó, quanto de APR essa pool aí tá dando, que no caso seria aí o lucro anual. Aqui o preço de strike aí do OneInt, que no caso aí vamos ver, o OneInt Price USD tá 54 centavos, então tá o valor aí já do strike, beleza? É só vocês aí investirem. E caso a gente queira aí investir aí o OneInt, colocar em stake, é só a gente clicar aqui em Give Permission.
Ele deu erro, por quê? Porque eu não tenho balance para pagar o gás, beleza? Mas é muito simples. Aqui no nosso site também mostra aqui o passo a passo para você colocar em stake, tirar em stake. Aqui também tem um passo a passo que eu vou deixar na descrição para vocês.